isso em 1 Coríntios 6, vai falar isso em 2 Coríntios 6, ele repete nesses 3 textos, ele repete, não sabeis vós que sois tabernáculo do Espírito de Deus, que o Espírito Santo habita em vós, né? Então nós somos tabernáculo, assim como também somos pedras vivas, como diz Pedro, do tabernáculo, né? Da igreja de Deus. Então você sozinho não é igreja, você sozinho é templo do Espírito Santo. Tá? Quando eu e você nos reunimos, aí nós nos tornamos efetivamente igreja. Tá? Por isso que Jesus fala, né? Sobre esta pedra construirei a minha igreja. Por isso que Pedro vai dizer o seguinte, olha, ele é a pedra angular e nós somos pedras vivas. Então, quando você se torna pedra, junto com outras pedras, você se torna daí, sim, igreja, né, efetivamente. Mas sozinho você é o quê? Tabernáculo e templo do Espírito Santo. E o templo do que você é também tem o quê? Corpo, alma, espírito. Você também tem os 3 níveis. Ok? Lembra sempre disso. Você representa esses 3 níveis, estão dentro de você. E você tem que manter os 3 níveis santos. Né? Por isso que ele fala, mantenha puro o seu corpo, sua alma e seu espírito. Os 3 níveis têm que estar, né, mantidos santos. Então fala da igreja como um grupo e também fala de nós, especificamente de nós, como nós, né? Como eu falei agora, nós temos esses 3 níveis em nós. Né? Então também tem vários textos sobre isso. Romanos 12, principalmente, fala sobre isso. Né? Quando ele fala assim, apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo. Não é isso que ele fala? Vamos botar aqui o texto de... Deixa eu pegar a minha Bíblia aqui, Romanos 12. Isso é importante você entender. Romanos 12, versículo 1. O que ele fala aqui? Ó? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que ele quer dizer com isso? Primeiro, ele usa um termo aqui no grego, né, paristemi, né, que vem da raiz de paristano, está relacionado ao que? Colocar ao lado, apresentar, ofertar. Ou seja, ele fala justamente dessa questão como quem traz uma oferta, como quem apresenta uma oferta. Tá? No caso de sacrifício. Ele está dizendo aqui, ó, apresentar o quê? Uma oferta de sacrifício. E o que eu estou apresentando como oferta de sacrifício? Meu corpo. Soma no grego. Tá? Lembra que alma no grego é psique, né? E espírito é pneuma. Mas Paulo não está dizendo para você ser apresentado tua psique, nem o teu espírito, teu pneuma. Ele está dizendo, apresente o teu corpo, soma, né? Por sacrifício vivo. 3 níveis. Vivo, santo e agradável. Mais uma vez, 3 níveis. Que é o vosso culto racional. E racional aqui também pode ser chamado de espiritual, porque a palavra lógicos, ele tanto fala sobre lógica, razão, como fala do espírito, relacionado à alma. Né? Tanto que lá em Pedro, quando você lê Pedro, por exemplo, que vai falar do leite, né? Deixa eu só ver se ele vai abrir aqui, senão vai travar de novo. Travou de novo. Eita. A Bibliazinha não está querendo cooperar hoje. Ainda bem que ele abre no mesmo texto anterior. Então lá Pedro fala para nós ansiarmos, né? Porque quando você nasce de novo, você precisa o quê? Todo bebê que nasce de novo precisa de leite, precisa de sustento, né? E aí Pedro fala, olha, vocês têm que pedir o leite espiritual para vocês. Né? Então quando ele fala aqui o culto racional, que aqui está como traduzido como razão, né? Ele não vai deixar eu abrir o texto de Pedro. Mas depois eu abro. Eu fiz uma atualização e a atualização, pelo jeito, não foi boa. Né? Então Pedro fala, né, para a gente ansiar o quê? Esse leite espiritual, que é o mesmo termo lógicos aqui. Então, lógicos, esse culto racional, também fala do culto espiritual relacionado à tua alma com o teu espírito. Né? São esses 2 processos relacionados aqui. E aí ele fala assim, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita. Ó, 3 níveis novamente. Boa, agradável, perfeita. Pastor Diogo, Agora, pode falar. posso fazer uma observação? Pode. Opção não, uma pergunta, né? Então ali ele fala, apresentei vosso corpo como sacrifício vivo, né? Santo e agradável a Deus. Isso causa uma certa discussão, né? Esse Eu ia falar isso sacrifício. agora. Porque para Eu ia falar mim, justamente isso. O sacrifício de porque Cristo esse não foi estágio suficiente? para nós hoje, esse estágio para nós hoje não é sacrifício, é uma gratidão, né?
Mas aqui fala sacrifício, né? Uhum. Aqui, olha, gente, a minha pergunta é bem essa. Por que Paulo pede para eu apresentar o meu corpo como sacrifício vivo? Afinal, o sacrifício de Cristo não valeu? Não leva você a refletir isso Tem a aqui? ver com o vivo aí? Não, tem outra coisa. Não? Não. Vamos pensando aí. Deixa eu fazer aqui de novo. Vamos pensando aí. Deixa eu apagar aqui. Para a gente entender isso, precisamos do tabernáculo de novo, porque Paulo está usando o simbolismo do tabernáculo. Vou fazer um santuário maior dessa vez, porque eu preciso escrever aqui. Então está aqui o nosso tabernáculo, certo? Vou botar os elementos. Altar, bacia, menorá, mesa dos pães, altar de incenso, arca. Perfeito? Sim. Muito bem. A pergunta é, que sacrifício é esse, afinal? Porque se o sacrifício de Cristo já fez tudo por nós, por que Paulo está dizendo, olha, pega o teu corpo e sacrifica? Paulo está olhando o tabernáculo da seguinte forma. Vamos lá. Lembra? 3 níveis. Corpo, alma, espírito. Certo? Você nasceu de novo. Você entrou pela cruz. Aqui é a cruz de Cristo. Você viu a cruz de Cristo, a palavra de Deus agiu em você. Você creu nisso, você entrou. Agora você faz parte do reino. Você se tornou filho de Deus. Você nasceu de novo. Né? Você agora é uma criança aqui. Certo? Você está nesse nível. Primeira pergunta, quando você nasce de novo, vamos pegar novamente a Bíblia aqui, vamos precisar da Bíblia para a gente poder entender isso aqui, né? Não dá para falar isso sem Bíblia. Então, vamos usar a Bíblia. Aqui tem um texto que a gente acabou de citar na primeira parte da aula. Esse texto aqui, ó. Se alguém está em Cristo, é nova criatura ou nova criação, tá? O termo aqui você pode usar, ó, criatura ou criação. Então, lembra, em Cristo foram feitas todas as coisas fizeram novas, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, em Cristo tudo se fez novo, lembra? Por isso que é graça sobre graça. Primeiro, o evento de graça, digamos assim, é a própria criação. E o segundo evento de graça, por isso que Jesus traz graça sobre graça, é o evento da nova criação, que é por meio da cruz. Então, quando eu entro no reino de Deus, por meio da cruz, eu entrei em Cristo, nesse tabernáculo agora, fui feito também tabernáculo, então eu também sou nova criatura. Paulo vai dizer, tem um texto também lá em Gálatas que Paulo diz, nem a circuncisão importa, nem a incircuncisão, o que importa é ser nova criatura. Né? Paulo vai falar isso em um texto. A pergunta é, o que é a nova criatura? O que mudou na sua vida? Já pararam para pensar? O que mudou? Quando você se tornou nova criatura, afinal, exatamente o que aconteceu em você? Você tem ideia? Você nunca se perguntou? Existe uma coisa muito interessante. Tem o detalhamento de certas coisas. A gente sabe que o novo revela o antigo. Mas se você olhar pelo tamanho, o novo tem 25% de toda a Bíblia, praticamente 23% de toda a Bíblia. Então tem muita coisa no antigo que não foi revelado no novo. Por isso que é importante entender tudo de Gênesis e Apocalipse. Lembra daquele meu primeiro quadro em que eu vou montando as figurinhas das histórias? Se eu comer histórias, se eu tirar quadrinhos dali, ou se eu olhar só 25% daquele quadrinho final do casamento que vocês viram das fotos, será que você enxergaria a foto do casamento? Não enxergaria. Por isso que não dá para você pegar a Bíblia e segmentar a Bíblia, como alguns fazem. Né? Não dá para você dizer, não, eu só vou ler o novo, porque o antigo não importa mais. Tolo, não entendeu a Bíblia ainda. Você não entendeu a revelação de Deus ainda. Você vai ser um míope na revelação. Ou tem gente que diz, não, eu vou só ler Romanos e Gálatas, os Evangelhos e deu. Pior ainda. Ou então vou ficar só no Antigo Testamento. Pior ainda. Não dá. Você precisa ter conhecimento de todo. Você pode ter livros prediletos? Claro que pode. Mas você vai descobrir que a Bíblia toda funciona como uma engrenagem altamente complexa
e intercalada de várias camadas, né? E se você começar a comer versículos, textos, capítulos que você não gosta, por isso que eu sou muito contra essas questões dos arminianos contra é, é, os calvinistas, porque calvinistas usam certos textos para colocar a sua doutrina, e os arminianos pegam outros textos que os calvinistas não pegam para contrapor o calvinista. Então os calvinistas ficam presos em certos textos e não saem daqueles, porque só entenderam aqueles, e os arminianos ficam presos em outros textos porque não conseguem sair daqueles. Ou seja, eles só estão enxergando partes da Bíblia, não o todo. E a Bíblia é um conjunto. Então, quando Paulo fala nova criatura, ele está dizendo o seguinte: existe um mistério sobre o que é nova criatura, que quando você foi feito nova criatura em Cristo, algo mudou em você. Ah, eu sei que mudou. O Espírito Santo está em mim. Sim, mas não é só isso que mudou. Essa é uma das coisas fundamentais que mudaram, mas não é isso que explica tudo. Então, onde é que está a revelação do que era? Vou dar 2 exemplos para você. O mais conhecido você já tem. Jeremias 31, 33, quando fala da nova aliança. Que ele fala: eis aí vem dias. Vocês estão vendo a minha tela? Eu estou falando. Então, tá. Eis aí vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que eu fiz com seus pais no dia que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Ou seja, lá quando eles tirou do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante os haver desposado. Ou seja, o que aconteceu lá no Egito? O que aconteceu? Aconteceu um casamento. O Monte Sinai foi uma declaração de casamento. Os 10 mandamentos são os votos. E Israel disse sim para os votos e casaram com Deus. E logo em seguida cometeram adultério quando pegaram o bezerro de ouro, desculpa. O adultério acontece ali. Então já tem um pequeno problema lá. Muito bem. Aí ele fala como é que é o detalhamento da aliança. Porque essa é a aliança que eu vou firmar com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente eu vou colocar as minhas leis. Que leis são essas? A Torá. Ele vai pegar na tua mente e vai colocar a Torá, e no coração vai fazer a mesma coisa, vai escrever essas leis. E ele diz assim: eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Muito bem. Então, o que aconteceu com a lei na nova aliança, gente? O que o texto diz aqui? Ela foi feita o que com a lei? Foi jogada fora? Deus pegou a lei e jogou fora. É isso que está ali escrito? O que ele fez com a lei? Não. Ele pegou a lei, colocou na minha... Está escrevendo ainda, na minha mente e no meu coração. Tá. Quem escreveu os 10 mandamentos na tábua de pedra? Diz a Bíblia. Moisés que escreveu? Deus escreveu. E usou o quê? Os dedos. Os dedos. Deus usou o dedo de Deus. Quem é o dedo de Deus? Dedo de Deus é Jesus? Dedo de Deus é o Espírito Santo. Se você lembrar, Jesus tem um debate com que ele expulsa um demônio, que não dá, E aí fala, não, ele expulsa pelo príncipe dos demônios, Beelzebul. E aí Jesus vai falar assim, olha, se eu expulso pelo príncipe dos demônios, Beelzebul, então a casa dele está dividida, e uma casa dividida não pode sustentar, tal. Estará em Mateus 12. E aí ele vai falar assim, no texto de Mateus, se não me engano, ele vai falar, se eu expulso agora, aí ele fala assim, agora, se eu expulso os demônios pelo Espírito Santo, então é chegado o reino de Deus. Aí Lucas, se não me engano, vai fazer o mesmo texto. Ele bota exatamente a mesma colocação, só que ele muda uma frasezinha. Lá em Lucas, se não me engano, que é no paralelo desse texto de Mateus, ele fala assim, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, então é chegado o reino de Deus. Ou seja, por meio do texto de Lucas e por meio do texto de Mateus, eu descubro que o dedo de Deus quem é? Espírito Santo. Sim. O Espírito Santo é o dedo de Deus. Por isso que lá em 2 Coríntios 3, você tem isso aqui. Começamos, porventura, outra vez recomendar-nos a nós mesmos, ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério. Escrita, como é que essa carta é escrita? Escrita não com tinta, mas por quem? Pelo Espírito do Deus vivente, pelo Espírito Santo.
Não em tábuas de pedra, como ele fez lá na época da lei, mas agora em tábuas de carne, na tua mente e no teu coração. Quem está escrevendo a lei na tua mente e no teu coração? Espírito Santo. Deus. Espírito Santo. Percebe? Então, assim como o Espírito Santo escreveu a lei de Deus nas tábuas de pedra, agora ele está escrevendo nas tuas tábuas de carne. E aí você vai entender o que mudou. Quando você pega agora, junta tudo isso, e vamos lá com Ezequiel, né, 36. Eu vou pegar do 25 em diante, porque fala do batismo, lembra? Para nascer de novo, você tem que nascer da água e do Espírito, João 3. Né? Jesus fala isso para Nicodemos. O que diz Ezequiel 36, 25? Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e todos os vossos ídolos vou purificar vocês. Deixa eu pegar, em vez de pegar a Almeida, deixa eu pegar isso aqui na NVI, que eu gosto da tradução da NVI nessa parte só. E aí ele fala assim: darei a vocês um coração novo, e vou botar em vocês um espírito novo. Vou tirar de vocês o coração de pedra, e vou colocar um coração de carne. E aí eu vou pôr o meu espírito, que espírito? Espírito Santo. Né? Vou pôr o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem quase as minhas leis. Algumas das minhas leis. Não. Fielmente as minhas leis. Percebe? O que é isso aqui, gente? Isso aqui é o novo nascimento. Isso aqui é o que mudou. O que você recebeu novo? Novo coração, novamente. Coração e mente fala do que, gente? Coração e mente fala da psique. Coração e mente fala da alma. E você recebeu o quê? Um espírito novo, lembra? Ó, você ganhou um espírito novo, coração novo, mente nova. Mente e coração novos, alma nova. E aí Deus fala assim no versículo 36, e ainda vou colocar o meu espírito, junto com o teu espírito aqui dentro. Porque eu colocando o meu espírito junto com o teu espírito, né, para que o meu espírito leve vocês a obedecer as minhas leis. Por isso que o meu espírito vai pegar na tua mente e no teu coração, vai gravar a lei. Vai escrever a lei. Só que agora não mais em coração de pedra, nas tábuas de pedra. Porque eu troquei o coração. Eu tirei o coração de pedra e coloquei um coração de carne. Não é isso que ele faz? Muito bem. O que não mudou aqui? Não mudou o corpo. O corpo. Você ganhou um santuário novo. O santuário todo teu é novo. Por isso que o santuário aqui é envolto em... Você vai ver depois, isso aqui é de ouro com bases de prata. Tem um significado aqui para isso. Né? Então você ganhou um santo e um santíssimo novos. Mas o teu corpo é o velho. E agora tem um problema. Você se tornou um ser híbrido. Você é um ser de duas naturezas. Você tem uma natureza nova e uma natureza velha. E agora o que acontece? Essa natureza velha do corpo tem a carne. Que Paulo muitas vezes fala da carne. E a carne tem os seus desejos velhos. A carne gosta de um prazerzinho, de um viciozinho, de uma bagunçazinha, né? De uma pulada de cerca, de mentir, de enganar. A carne gosta de folga, de preguiça. Né? A carne tem esses seus, digamos, os seus desejos, suas cobiças. Só que agora, esses desejos e cobiças não cabem mais com a tua nova natureza, porque a lei de Deus escrita em você começa a brigar com os desejos da carne. Por isso que Gálatas, lá em Paulo, fala, porque agora a carne milita contra o espírito, e o espírito briga contra a carne. Você é um ser digamos assim, por enquanto, né, até você ganhar um novo corpo, você é um ser que está em conflito, em constante conflito, todos os dias. Aí o que Paulo diz para você? Você vai pegar o teu corpo, vai pegar esse corpinho lindo que Deus te deu, vai pegar esse corpo e os desejos dele e você vai matar. Você pega o teu corpo, sacrifica os desejos dele todo dia, como sacrifício vivo, santo
e agradável a Deus. O teu corpo vai ter desejos que não cabem com a tua vontade aqui. Teu corpo vai querer, por exemplo, mentir para conseguir alguma coisa. E aí o teu espírito vai dizer, não, não faça isso. Aí se você for realmente guiado pelo espírito, o que você faz? Ó corpo, a tua vontade, ó, eu matei, eu vou mortificar. Paulo usa muito isso aqui. Mortificar. Colossenses 3. Mortificai o vosso corpo, né, os vossos desejos. É o que Paulo está dizendo quando fala ali, apresentar o teu corpo como sacrifício vivo. Vamos lá, Colossenses 3. Ó. Colossenses 3. Por isso que a questão do tabernáculo é importante você entender. Deixa eu pegar a Bíblia que eu gosto aqui. Ó. Fazei morrer a vossa natureza terrena. E aí ele usa prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, idolatria. Porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre o quê? Sobre os filhos da desobediência. Quem pratica essas coisas da carne são os filhos da desobediência. Você não, você tem uma nova natureza. Então você vai se despojar de tudo isso, de ira, maledicência, linguagem obscena e tal, e você vai se revestir do novo homem, que se refaz por meio de Cristo, da imagem de Cristo. Né? Então você vai matar as vontades do teu corpo, vai apresentar como sacrifício vivo, ou seja, você vai pegar esse desejo do corpo e vai matá-lo, vai fazer morrer. Aonde? Por isso que o corpo aqui representa o altar, é onde as coisas morrem. Por isso que você tem o altar de incenso aqui. Desculpa, o altar de bronze aqui, onde é feito o sacrifício. Porque você vai matando os desejos do teu corpo aqui. E vai se limpando com a água da bacia. É o processo de limpeza, é o processo de santidade, é um processo de purificação que você mesmo faz. Você faz e o Espírito Santo faz você. Você não faz sozinho. Lembra? Quem vai levar eu a seguir fielmente as leis de Deus? Não é o Espírito Santo? Lembra? Vou pôr o meu Espírito em vocês e eu vou levar vocês a agirem. O que eu vou levar vocês a agirem? O que o texto está dizendo? Vamos pegar e vamos entender a natureza desse texto. Olha aqui, ó, vamos voltar lá para Ezequiel. Né? Deixa eu voltar lá para Ezequiel 36. Opa, é aqui. Tá? Então, ó, porei dentro de vós o meu espírito e farei. Farei vocês andar nos meus estatutos, seguir as minhas leis. Esse farei, ele usa um verbo aqui no hebraico, que é assar. Tá? Assar é o quê? Fazer, manufaturar, realizar, fabricar, né? Produzir, executar, efetuar. O que o Espírito de Deus vai fazer em mim? Vai produzir em mim essa vontade de seguir a lei. Vai manufaturar, vai produzir, criar em mim essa vontade de seguir a lei. Né? Ele vai gerar em mim essa vontade de executar as coisas da lei. Se você lembrar desse texto, você vai lembrar disso aqui, ó. Filipenses 2, versículo 12. Né? Ó, porque é Deus, vamos pegar o 13 primeiro aqui, ó. Porque é Deus quem efetua em nós o querer como o... Quem realiza em mim o querer e o realizar, segundo a sua vontade. Quem gera isso em mim? É Deus que gera em mim. Lembra? É o Espírito Santo em mim que diz assim, agora você vai ajudar as pessoas que você não ajudava antes. Agora você vai amar o seu inimigo que você não amava antes. Agora você vai perdoar fulano. Quem vai gerar esse desejo em mim? É o Espírito de Deus em mim que gera, manufatura, cria em mim esse desejo. Mas quem realiza isso, efetivamente? Sou eu. Por isso que Paulo usa esse texto Filipenses 2,12, diz assim, ó, desenvolvei vossa salvação com temor e tremor. Lembra? Quem desenvolve a salvação ali? Sou eu. Operar e desenvolver sou eu. Mas o que acontece? Quem gerou em mim o querer e o realizar? É Deus. Deus gera em mim o querer. Mas só o Espírito Santo em mim não faz nada. Eu não sou marionete. Você não é marionete de Deus. Você não é um fantoche de Deus. Porque se você fosse fantoche de Deus, então nós temos um problema, né? Porque se você fosse fantoche de Deus, então o Espírito Santo faz um trabalho péssimo com a gente. Não é verdade? Porque se só o Espírito Santo faz, e eu não faço nada, então, olha, Espírito Santo, não quer dizer nada do seu trabalho aí, mas está horrível. Porque eu ainda continuo fazendo coisa que não é para fazer. Não é assim? Por isso que você não tem uma voz passiva nesse processo.
Você tem voz ativa nesse processo. Por isso que quem apresenta o corpo como sacrifício vivo é você. Por quê? Porque é a tua natureza antiga ainda. E quem controla a tua natureza antiga? É você. O Espírito Santo dá ordem, gera em você o querer, o realizar, te dá até o poder para fazer. Olha lá, ó. Como é que eu mortifico a carne? Romanos 8:13. Romanos 8:13. Porque se viver segundo a carne, caminhais para morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo. Lembra? Mortificar o corpo, apresentar os vossos corpos como sacrifício vivo. Certamente vivereis. Mas quem é o sujeito do verbo mortificar aqui? Sou eu, é você. Quem mortifica? Eu e você. Quem faz morrer? Eu e você. Só que tem um detalhe. Como é que eu faço morrer? Tem um segredo aqui. E o segredo qual é? Por meio do Espírito. Ele me capacita, ele me dá a força, ele me dá a capacidade. Se eu fizer uso do Espírito em mim, eu consigo fazer morrer. Agora, se eu não fizer uso do Espírito, eu vou falhar miseravelmente aqui na mortificação. Não vou conseguir fazer morrer aquela natureza. Eu ainda vou ter problema. Percebeu? Então você é esse ser aqui, ó. Você é esse ser. E você tem voz ativa. O Espírito Santo gera em você o querer e o realizar. Passa essa ordem para o teu espírito, que passa essa ordem para a tua alma. Que vai falar para o corpo, não faz. Agora, se você não tiver voz ativa aqui, né, só deixar na mão do espírito, o que vai acontecer com você? Você vai fazer. O espírito sozinho não faz. O espírito sozinho gera, capacita, te dá o poder, como quem diz, ó, te dei todas as ferramentas para você vencer o pecado. Mas você tem que fazer. Você vai pegar esses desejos e você sacrifica o teu corpo. Você obedece. Por isso que quando eu digo que eu sou guiado pelo Espírito, é porque o Espírito gerou em mim e eu obedeço. Agora, se eu for guiado pela carne, eu estou desobedecendo ao Espírito. Por isso que Paulo diz assim, se você fizer aquilo que a carne costuma fazer, não fazer morrer, você é filho da desobediência como são os outros. E cuidado, hein? Porque você pode se tornar como eles de novo. É isso que Paulo está dizendo. Cuidado. Uma vida em pecado pode te tirar daqui. É o que o autor de Hebreus vai falar lá em Hebreus 10, 26, 31. Hebreus 6 também. E Paulo vai falar isso em 1 Timóteo 1, 19. Cuidado. Não dá para brincar com o pecado aqui. Hebreus 3, 12 e 14 fala, cuidado com o pecado, que o pecado engana você. Então, essas coisas são fundamentais para você entender como funciona esse processo da salvação. Por isso que é operar e desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Por quê? Porque não dá para brincar com o pecado. E não dá para deixar tudo na mão do Espírito, porque o Espírito não faz sozinho, você não é fantoche. O único que eu conheço que é possesso por um espírito é demônio que possessa alguém. E o demônio daí faz o que quiser com a pessoa, joga até na parede. Não é o que fazia com o cara lá o de Nazaré? Gadareno? Então ele pegava o gadareno e jogava no chão, batia tal. Ou seja, o demônio faz isso. Quando toma posse da pessoa, faz com ela o que ela quer. Mas o Espírito Santo não é assim com você. O Espírito Santo te respeita. O Espírito Santo é um gentleman, é um cavaleiro. Ele está em você para te guiar e te orientar e te capacitar com poder. Lembra? Para você conseguir vencer isso aqui pelo poder dele. Agora, se eu não obedecer, cara, não tem jeito, eu vou pisar na bola. E eu não cresço, tá? Porque se eu não aprender a dominar esses elementos aqui, ó, se eu não aprender a dominar esses elementos aqui, eu não vou para cá. Lembra? Infância, juventude, maturidade. Esse aqui é o roadmap, é o caminho para chegar até a maturidade. E se eu não souber fazer isso aqui, e nem isso aqui, eu não cresço. Não passo para a próxima fase. Muito menos para cá. Né? Então tem um processo. E aqui eu só conheço a boa vontade de Deus. Boa, agradável, perfeita. Boa, agradável, perfeita. Você percebe como é que é esse processo? Por isso que é sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
Ou seja, o tabernáculo, gente, vai muito além daquilo que você imagina. Muito além. Mas muito além. Ele explica tudo. Tudo. Novo nascimento, como crescer, como chegar. Por isso que a gente vai ver os elementos aqui, cada um deles, para poder entender qual é o processo, para você crescer, senão você não cresce. Senão você não vai viver sempre como... Lembra? Fé, esperança e amor. Fé, esperança e amor. Fica, fala. Nesse ponto aí também, então, que alguns confundem a graça que nós vivemos e que nós pregamos. Que, né, nós Sim, já recebemos nós, existe um e entendimento. aí eles deixam para o Espírito Santo e em algumas áreas das suas vidas eles continuam cometendo, vamos supor, os mesmos erros, porque eles não tomam essa decisão. Eles deixam para o Exatamente. Espírito Santo. E a gente E fala e eles continuam no erro, porque eles não entendem que eles têm que tomar essa decisão. E continua estando na nossa mão, livre-arbítrio. por isso, quem é guiado pela carne é bebê. Bebê espiritual. Criança. E aí, se a gente não ensinar o caminho, vai continuar bebê. E a característica do bebê qual é? Fé. Bebê ainda está sedimentando a sua fé. Não tem uma fé sedimentada. Não entendeu o que é fé ainda plenamente. E o foco do bebê é fé. Fé, 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 fé. Ele precisa aprender a fortificar a sua fé, depois ganhar conhecimento, ter esperança, entender o que é esperança, o que são as promessas e tudo mais. Para daí, quando ele tiver isso aqui firmado, aí ele vai entender o que é o verdadeiro amor. O que muita gente faz? Nasce de novo e os caras já querem ensinar só isso aqui, ó. Só que o cara não entendeu isso aqui. Tem muita gente que pega, por exemplo, o atributo do amor e coloca o atributo do amor no trono de Deus. Gente, Deus é amor, mas o amor não é Deus. Isso é fundamental você entender. Deus é amor. O amor não é Deus. Porque Deus não se resume a um dos seus atributos. Deus é um conjunto de atributos. O mesmo Novo Testamento que fala que Deus é amor lá em João, também fala em João que Deus é luz, também fala em Hebreus 12, 29 que Deus é fogo consumidor, também fala em Pedro que ele é santo, também fala em Tiago que ele é juiz e legislador, né? Também fala em vários outros textos referentes à sua justiça. Então Deus não se resume a um atributo. Assim como santo, né? Deus é santo, mas a santidade não é Deus. Entenda que Deus é muito maior do que isso. Agora, no momento que você pega um atributo e coloca no trono o atributo, você vai ter um problema. Você vai acertar em algumas coisas. Porque, claro, Deus é amor. Então, quando você fala do amor, naturalmente você vai entender várias coisas. E vai acertar em várias delas, mas vai errar em outras. Porque no momento que eu pego o amor e coloco o amor como sendo Deus, quando Deus fizer juízo, eu não entendo mais o que aconteceu. Quando Deus matar alguém, eu não entendo o que aconteceu. Eu vou dizer, mas peraí, o Deus que eu aprendi é só amor, ele é um Papai Noel de barba maravilhoso, que só carinho, amor aqui, ó, colinho, beijinho, né? Esse Deus esse Deus que mata, esse Deus que fere, esse Deus que dá varada, eu não entendo esse Deus. Claro, não vai entender nunca. Por quê? Porque ele pegou o amor e colocou o amor como sendo Deus. Mas Deus é amor, mas o amor não é Deus. E o inverso também. Tem gente que pega a santidade de Deus e coloca no trono a santidade. Quando coloca no trono a santidade, não entende o Deus que ama o pecador. O Deus que passa por cima do pecado para trazer o pecador. Né? Aquela graça que nós costumamos dizer, a graça que escandaliza. Por quê? Porque ele vê tudo Deus na santidade. Então, minha nossa, Deus não se mistura com pecadores. Então eu tenho que viver uma vida separada. Eu não posso sentar com pecadores. Se eu sentar com pecador, já era. Sabe os extremos? Esses são os extremos. A gente na igreja tem muito hoje isso. Nas igrejas em geral. Não na PV. Mas nas igrejas em geral, você vê isso. Tem igreja que é legalista demais. O que é uma igreja legalista? Pegou o atributo de santo de Deus e colocou no trono. E tem igreja que é libertina demais. O que é uma igreja libertina demais? Pegou o amor do atributo de Deus e colocou no trono. E nenhuma das duas entende quem Deus é na sua essência, na sua abrangência. Eles entendem parte de quem Deus é, porque Deus realmente é santo e Deus também é amor. Mas eles não entendem Deus quem ele é na sua completude. E são o quê? Míopes. São bebês. Bebês. E aí você vai ter uma igreja de bebês. Porque não entendem. E aí tem uma série de problemas, né? É o cara que briga com o pecado, não entende ainda porque está pecando. É o cara que
diz que pode pecar, mas não entende por que o que o texto diz, que eu tenho que manter o corpo, alma e espírito santos. Não é o cara que lê esse texto, por exemplo, vamos pegar esse texto aqui, ó, João 3. Vou pegar do 1 ao 3, tá? 1 João, desculpa, 1 João 3. Aqui, ó. Eu vou ler do 1 ao 3. E aí, tem gente que não entende esses textos. Aqui, ó. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, porque nós entramos no novo reino. De fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Deus. Amados, agora somos filhos, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Está falando do quê? Da volta de Cristo, da glorificação. E aí o que o texto diz aqui, ó? E a si mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Quem que se purifica aqui? Ah, e a si mesmo o Espírito Santo purifica você. Não. Você se purifica. O texto é tão claro para dizer isso, que funciona nos dois processos. Você precisa entender, funciona nos dois processos. O Espírito Santo, Deus te purificou, mas você mesmo também se purifica. Lembra? Você não é voz passiva, você é ativo. O Espírito Santo não faz tudo sozinho, você tem que fazer com Ele. E pelo poder que Ele te deu. Agora, se você deixar só na mão dele, sabe o que vai acontecer? Se você não tomar as rédeas do teu corpo faz a festa. Tua carne te destrói. E se você é guiado pela carne, o que a carne gera? Morte. Por isso que quem é guiado pela carne pode sair fora do reino. Essa história que não perde salvação é coisa de tolo. Não entendeu ainda quem a Bíblia é e nem quem Deus é. E nem o que os textos falam, né? Pastor Johnny. Diga. Opa. Pastor, essa situação que o senhor explicou agora, isso te dá também uma resposta para Gálatas 2, quando Paulo fala ali sobre a questão ali de que nós somos justificados em Cristo e já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então que a gente não, se a justiça vem pela lei, Cristo, no caso a gente não anula a graça de Deus, né? Sim. O que o senhor explicou, no caso, porque eu já vi isso também. Se Cristo vive em mim e eu tenho que ficar me purificando, eu tenho que buscar fazer isso, fazer aquilo, eu estou anulando o que Cristo fez. Isso que o senhor explicou agora. Não sei então, se mas você aí entendeu muito bem a pergunta. você tem que entender qual é o problema dos Gálatas. Vamos lá para Gálatas. Qual é o problema deles? Primeiro você tem que entender a essência do problema. Do que Paulo está efetivamente falando ali. Que era de Pedro ali com os gentios, né? Nós vamos pegar Gálatas 5, que é onde ele vai explicar o problema todo. Deixa eu só ver qual que é o versículo aqui. Ó. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico, todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Então, de Cristo, você se desligou. Né? Vós que procurais vos justificar-vos no quê? Na lei. Então, da graça, decaíste. Qual é o problema dele? O problema dele é o seguinte, ele está dizendo o seguinte, eu estou dentro do reino porque eu faço as obras de justiça. E as obras de justiça que eu faço, as obras da lei que eu faço, me mantêm nesse reino. O que ele não entendeu é que você só está nesse reino por causa da obra que Cristo fez. E você vai fazer obras porque você é semelhante agora a Ele, você tem uma nova natureza. Não para estar aqui dentro. Porque para entrar aqui você entrou pela cruz de Cristo. A cruz de Cristo, o que Ele fez, te trouxe para dentro, te fez filho de Deus. Você agora está no reino de Deus. Né? Então foi a obra de Cristo que te fez. E agora, como você tem uma nova natureza, você vai agir da mesma maneira como... Lembra? Se permanecermos neles, devemos andar como ele andou. Não é isso que João fala, 1 João? Aquele que diz que permanece nele tem que andar como ele andou. Então agora, como eu estou nele, então eu tenho que andar como ele andou. Agora, no momento que eu digo o seguinte, eu consigo ficar aqui, mas não preciso me justificar pela cruz de Cristo. Eu me justifico pela lei. Está fora. Completamente fora. Porque só entrou aqui
quem é justificado por Cristo. Cristo me justifica. Eu só sou santo porque ele me santificou primeiro. Mas agora, porque ele me santificou, agora eu vou me manter santo. Lembra? É um processo duplo. Ele me fez santo. Mas agora, porque ele me fez santo, agora eu tenho que andar como ele andou. Ou seja, o que é a lei, gente? O que é a lei nessa história toda? Por exemplo, nós estamos fora da lei? Não, nós temos lei. Mas a lei mudou. Lembra? A lei lá, quando ele diz, vou botar a Torá na tua mente e no teu coração. Ele está botando as instruções de Deus ali. Mas é a lei de Moisés? Não, não é a lei de Moisés. Paulo diz, quando eu estava entre os judeus, eu andava como os judeus, fazia como eles faziam, fazendo de conta, inclusive, que eu ainda estou debaixo da lei. Que lei? Da lei de Moisés, como eles estão. Mesmo eu sabendo que eu não estou debaixo da lei de Moisés. Agora, quando eu vou para os gentios eu faço de conta que eu também estou sem lei, como eles estão sem lei. Mas eu não fico sem lei, porque eu fico debaixo da lei de Cristo. Então, que lei que eu estou debaixo? Paulo chama de lei de Cristo, Paulo também chama de lei da fé, Paulo também chama de lei do Espírito. Tiago vai chamar de lei da liberdade. Né? O que é essa lei? São as instruções de Deus em mim, por meio agora de Cristo, da palavra de Cristo, porque teve uma mudança de lei, no sentido, até mesmo, porque só podia ser sacerdote quem era levita, mas agora Cristo não é só rei, como também é sacerdote, então precisa ter uma mudança no cerimonial, ou seja, não tem como você ficar debaixo da lei de Moisés. Mudou. Só que agora, debaixo de Cristo, eu vou cumprir a lei que está no meu coração, não porque eu quero me salvar. Já sou salvo. Eu não estou cumprindo a lei para me salvar. Eu já fui salvo por Cristo, ele me santificou. Agora, porque ele é santo, eu agora também me santifico. Ou seja, é como se Deus fizesse assim, ó. Qual é o propósito de Deus para te salvar? O propósito de Deus é o seguinte, eu quero que vocês sejam a imagem do Filho. Não é isso que diz lá Romanos 8, 28 e 29? A gente só lembra do 28, né? Que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que estão chamados segundo o seu propósito. Texto lindo, maravilhoso, legal. Mas esquece o 29. O que é o 29? O 29 diz, qual é o propósito? O propósito é que vocês sejam irmãos, né, a imagem do Filho, para que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, o propósito, você foi salvo para ser feito igual a Jesus. Por isso que quando Deus olha para você, ele olha não para a tua justiça do Dioneizinho, do corpo ainda, aquele todo cheio de problema para resolver ainda. Não, ele olha pela justiça de Cristo em mim. Ele me vê, só que o que acontece? Deus está usando o princípio da fé aqui. Ele está dizendo o seguinte, eu te vejo como Jesus. Mas não só te vejo, eu vou te fazer como Jesus. Eu botei meu espírito em ti, ó. Para quê? Para fazer você ser que nem o meu filho. Então, Deus tem paciência conosco, de que nós, agora que estamos no reino e fomos feitos filhos, agora nós vamos aprender como seguir a lei de Cristo. Como aprender a amar, como aprender a andar, como aprender a se portar. Por isso, eu vou ter essa batalha aqui. Mas não para me manter salvo. A batalha é para crescer, para me tornar como ele é. Agora, no momento que eu tiro a cruz fora e digo, não, eu não preciso da cruz de Cristo, eu mesmo faço as coisas pela obra da lei, eu vou seguir a lei sozinho. Ferrou, tá fora. Tá lá fora, caiu da graça. Saiu fora do reino. Tá fora. Você entendeu a diferença? Sim, compreendi. E é interessante que Deus faz umas coisas muito curiosas. Deixa eu botar aqui de novo um outro texto. A gente precisa ler a Bíblia, gente. Vamos ler a Bíblia. A Bíblia fala por si só. Vamos voltar para aquele texto de Ezequiel. Tem uma coisa curiosa naquele texto de que Deus faz, né? Porei e farei. Quando ele fala esse porei e farei, esse farei, lembra que ele fabrica, ele manufatura, né? Ele gera em mim essa vontade, né? Então aqui, ó, farei, ele gera em mim essa vontade. Deixa eu botar, tá vendo? Ó, ele vai realizar em mim, ele vai gerar o meu querer, ele vai gerar o meu efetuar, o meu realizar, o meu executar, né? Lembra? Agora tem o seguinte, digamos que você, porque é como se fosse um cano. O pecado é a tua sujeira no teu cano. A vontade de Deus é que ele quer que você seja que nem Cristo. Deus tem uma vontade e já você realiza. Que nem Cristo. Cristo não tem problema. A vontade de Deus vem e Cristo é como um cano sem problema nenhum. Passa direto. A unção e a água passa direto. A vontade de Deus passa direto e ele executa na hora.
Nós, como temos os pecados, a água não flui com aquele rio de água viva como deveria ser, né? Às vezes é meio a conta-gotas, às vezes é um negócio que não flui direito, não vai, por causa do pecado. Aí o que Deus faz? Se necessário, gente, Deus te pressiona, Deus te espreme. Por isso que ele diz, é interessante no hebraico você entender esses termos, porque esses termos são muito mais abrangentes do que a tradução que o autor consegue colocar. Porque esse farei de Deus não é um fazer só de querer e realizar. É também, se necessário, meu amigo, eu vou te pressionar, mas eu vou te espremer se preciso for. Como é que Deus te espreme? Às vezes Deus te dá varada. Deus pega e dá uma varadinha, te bota no castigo do pensamento, né, no cantinho do pensamento. Ah, Deus não faz isso. Faz. É só você ler Hebreus. Hebreus 12, está aqui. Cadê Hebreus? Hebreus 12, versículos, vamos pegar aqui do 5 em diante. O que fala? Está esquecido a exortação que como a filhos discorre convosco? Filho meu, não menosprezes a correção, a disciplina que vem do Senhor. Nem desmaies quando por ele é reprovado. Tem gente que até é que nem aquela criança, né? Que o pai levanta o chinelo, a criança já se arma, se bobear, ele não desmaiei, morri aqui. Nem leva a chinelada, mas já caiu. Né? E às vezes é a mesma coisa. Não desmaia, viu? Por quê? Porque o Senhor corrige, disciplina, né? Todo que ele ama e açoita. Açoitar o que é, gente? Açoitar no grego, mastigo, é açoitar mesmo, tá? É bater. Né? Açoita todo filho é quem recebe. Por isso que eles diziam, olha, se você tem correção, você é filho, porque se você não tem correção, você é bastardo. E bastardo não é filho. Então tem correção. Deus dá varada? Dá. Por isso que eu digo, quando você pega um atributo de Deus, bota o atributo do amor lá, Deus lindinho, né? É um doce, aquele Deus do amor que está no trono. Não fere uma mosca. Muito menos eu. Não vou ser açoitado, imagina, Deus vai me açoitar. Mas é o que diz o texto. Né? É o que diz o texto. Se necessário, Deus te bota no cantinho do pensamento. Se necessário, Ele te açoita. Como é que Deus açoita, gente? Como é que Deus te açoita? Eu vou te dizer como é que Deus açoita. Está escrito na Bíblia. 1 Samuel 7,14. Você vai descobrir o padrão de Deus para açoite. Como é que Ele faz para te açoitar. Né? Ou dar as varadas, né? Porque às vezes dá varada, às vezes dá uma disciplinada também. Então aqui, ó. 2 Samuel, desculpa. 2 Samuel 7, né? Eu falei 7,14, eu acho. Né? Ele fala aqui, faz uma aliança com Davi aqui, ó. Né? Quando os teus dias cumprirem, Davi, descansares com os teus pais, eu vou levantar depois de ti um descendente que procederá de ti, estabelecer o seu reino, esse edificará a casa a meu nome, estabelecerei para sempre o trono do seu reino, e eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Paulo pega isso aqui depois, ó, em 2 Coríntios 6,18, Paulo vai pegar esse texto e vai dizer assim, e nós somos filhos e filhas de Deus. Paulo pega isso e expande para filhos e filhas, para não ter dúvida. Ele está falando para a igreja de Corintos. Tá? Então Paulo fala isso. Então serei pai, filho, né? E aí se vier a transgredir, se ele vier a agir perversamente, se ele vier a cometer iniquidade, se ele agir mal, o que eu vou fazer com ele? Eu vou castigar ele com varas de homens e, se necessário, também com açoites de filhos de homens. O que Deus faz? Permite aquele chefe malvado. Não quer obedecer? Peraí, vou deixar ele crescer em cima de você. Ele vai servir para você como varada, ele vai te botar na linha, vai te botar em situação de fogo, que eu quero ver se você não vai. Eu vou te espremer, eu vou te pressionar. Porque você vai, né, numa ação passiva ou numa ação ativa. Ou você cresce de forma ativa ou você cresce de forma passiva. Onde é que eu sei isso? Vamos pegar o texto aqui, deixa só o meu mouse voltar. João 15. Aqui, ó, João 15. Jesus falando para os discípulos. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Quem que é o agricultor? O pai. Jesus é a videira. Então, todo ramo que estando em mim não der fruto, o pai corta. O que o pai faz? Corta. Não vem com a história, alguns colocam, não, aqui o termo quer dizer levantar. É levantar. Né? Então Deus vai e levanta você e tal, como um pai caridoso, amoroso. Não que Deus não faça isso, ele faz. Mas nesse texto,
Eu desafio você, pegue todas as Bíblias nas versões em inglês, espanhol, português, em todos os textos, e me diga um texto que não diga que o contexto disso aqui é cortar. Porque o contexto dessa palavra está dentro de um princípio de agricultura. E o princípio de agricultura não tem nada a ver com levantar aqui. Você pode querer enfeitar o bolo, como alguns fazem. Estão enfeitando o bolo, mas isso é um erro terrível. Porque estão dizendo uma coisa que todos os historiadores e todos os eruditos gregos entendem, e entendem como corte mesmo. Cortou, tirou fora, arrancou. Não tem essa historinha de levantar, não. Tá? Lamento informar. E quem que corta? É Jesus que corta? Você já viu uma videira cortando os seus próprios? A videira vai e corta o seu próprio ramo? Já viu isso? Não. Quem que corta? Deus, Pai. Por isso que você entende. Jesus fala assim, todo aquele que o Pai mandar a mim, de maneira nenhuma eu, Jesus, a videira, lanço fora. Mas quem corta lá? É a videira? Não. É o Pai que corta. O Pai corta. A videira não corta, mas o Pai corta. Por isso que Jesus diz assim, de maneira nenhuma lançarei fora. Porque a videira não se mutila, mas o Pai, que é o agricultor, vai lá e corta. Agora ele fala assim, todo o que dá fruto, o Pai limpa. Ou algumas traduções aqui colocam o quê? Poda. O que é podar, gente? Você é o ramo, você vai ser podado por Deus. Deus vai colocar coisa em você ou vai tirar coisa de você? Tirar. Vai tirar. O que ele vai tirar de você? Aquilo que incomoda você a dar fruto. Por quê? Porque ele está limpando para que produza mais fruto. Quando ele diz limpa, o que é limpar aqui? Limpar, ó, esse termo katairo, no grego, vem de um termo, né, que é kataros, que faz o quê? Purificado pelo fogo. Como é que o pai poda? No foguinho, filho. Ah, não quer? Você não quer perdoar, não? Tá bom, filho. Não se preocupa. Eu vou colocar você numa situação de fogo para ver se você aprende a perdoar. Então eu vou te pressionar, eu vou te colocar, porque esse pecado, eu não quero ser você. Você não é um filho para isso. Então vem cá, eu vou te limpar, eu vou te podar. Vem cá, querido. Percebe? E tem um segredo, porque o que ele quer? Ó, de fruto para mais fruto. O que é fruto para mais fruto? Primeiro nível para o segundo nível. Fruto, mais fruto, muito fruto. Lembra? 3 níveis. Fruto, mais fruto, muito fruto. Nível 1, nível 2, nível 3. Infância, juventude e adolescência. O que Deus faz para passar de fase? Foguinho. Só que tem um segredo. Ele fala aqui, ó, versículo 3. Vós já estáis limpo pela Palavra. O que pode me limpar, então? Palavra. Ou eu leio a palavra e deixo a palavra me limpar. Lembra a água da palavra? Eu pego a água da palavra e, ó, peraí, a palavra está dizendo aqui que eu tenho que amar o meu próximo, inclusive os meus inimigos. Mas eu nunca esqueci o que aquele fulano me fez. Safado. Não vou perdoar. Não perdoo mesmo. Bem, então se eu não perdoo, tá bom. Poda para você, filho. Agora o cara lê a Bíblia assim, diz, puxa, eu tenho... Senhor, olha, eu tive... na real, eu odeio o cara. É verdade. Se eu ver o cara na frente, eu mato ele. Mas tu está dizendo que eu tenho que perdoar e que eu tenho que amar esse indivíduo. Então vamos fazer o seguinte, Espírito. Joga comigo, que esse jogo não dá para jogar sozinho. A Bíblia diz que eu tenho que fazer as coisas pelo poder do Espírito. Então faz o seguinte, Espírito, eu sei que tu quer, porque eu já vi aqui na palavra, tu gerou em mim esse querer de perdoar. Bem, eu, de mim, não posso perdoar. De mim não consigo. Mas faz o seguinte, tu, em mim, me ensina a perdoar. Pelo teu poder eu quero perdoar. Então, gera em mim, como já tem gerado, mas agora me dá as ferramentas, me ensina a perdoar. Então, o que acontece? Quando eu faço isso, a palavra, eu estou pegando a água da palavra e vendo, ó, tem uma sujeira aqui, ó, pega a água e limpa. Não adianta só olhar a palavra e não usar a água dela. Você tem que pegar a palavra, ler como água e usar. A partir do momento que eu olho a água, lembra? Tiago fala? Aquele que lê a palavra, mas não pratica, é semelhante ao cara que foi no espelho, olhou, viu que tinha uma mancha terrível, mas não quis resolver, foi embora, esqueceu. Então não seja só
Só leitores, sejam praticantes. Ou seja, você vê a água da palavra, você pega a água da palavra e limpa. Por quê? Porque se você fizer isso, você passa da fase de crescimento, às vezes, sem precisar de poda, sem precisar de pressão, sem precisar de disciplina, sem precisar de cantinho do pensamento, ou de varada, né? De açoites até. Percebe? Mas o que a maioria das pessoas é? Passiva, não ativa. Acha que o Espírito Santo tem que fazer tudo. E eu não faço nada, eu deito na rede e deixo ele fazer. Só que ele não vai fazer assim. Não é assim que funciona. Você tem que fazer. Ele instrui, ele te guia, ele te capacita, te dá até as ferramentas se você precisar. Mas quem levanta a picareta para limpar e tirar, quem levanta o pano e a esponja para limpar, que o Espírito Santo te deu, é você. Mas você não consegue fazer isso sozinho, você tem que fazer com ele. Porque as ferramentas vêm dele. O querer realizar vem dele. Tudo gerou nele, começa nele. Isso que é importante você entender. Tudo começa nele. Agora, a partir desse momento que ele gerou, ele me deu as ferramentas, agora eu pego a ferramenta, a esponja, pego a água que ele me colocou e uso. Nesse processo, em todo esse decorrer desse crescimento, está sendo escrita a lei de Cristo na minha mente e no meu coração, por meio do Espírito Santo em mim. Percebe? Por isso que é fundamental você entender esse processo todo. Por isso que a Bíblia é rica em vários aspectos, né? Tem muita coisa para a gente entender desse processo, né? Ficou claro aí? Não sei quem tinha me perguntado, mas eu acho que ficou um pouco mais claro, né? E perceba como... Pastor. Demais. A ideia, gente, é levar vocês para cá, ó, para maturidade. Sair às vezes dessa infância que muitos estão vivendo. Por isso você tem que entender todo esse maquinário de quem você é em Cristo. E o que aconteceu, o que mudou, quem mudou, mas por que mudou? Por que é só o santuário? Por que eu tenho que apresentar o corpo como sacrifício vivo? Por que eu tenho que me purificar se Jesus já me purificou? Por que eu tenho que me santificar se Jesus já me santificou? Mas ele não me santificou, então eu tenho que me santificar? Claro. Não é o que diz 2 Coríntios? Olha lá, vamos lá. Bíblia novamente, né? Bíblia, 2 Coríntios 7:1. Eu vou pegar o 6:18, porque é o contexto que a gente acabou de ler, né? Então vale a pena por causa do 6:18. Tá? Vou pegar 17 aqui, ó. Paulo falando para os coríntios. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Ele está citando aqui o quê? Vários textos do Antigo Testamento, para consubstanciar o que ele vai falar na sequência. E aí Paulo diz assim, ó, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Novamente, ele está citando o que aqui? Ó? 2 Samuel 7,14. Lembra? Ele pegou 2 Samuel 7,14 e expandiu para filhos e filhas, que lá ele só falava de filhos, etc. E só com Davi. Paulo pega, entende isso e expande isso. Né? Diz até, somos todos nós. Né? Diz o Senhor Todo-Poderoso. E aí o que ele fala? Tendo, pois, ó amados, tais promessas. Que promessas? Aquelas promessas que estão em 1 Coríntios capítulo 1, lá, que vai falar das promessas em Cristo e tudo mais. E ele fala aqui, purifiquemo-nos de toda impureza. Quem que tá... Não, mas não é o Espírito Santo que me purifica? O Espírito Santo já me purificou. Mas agora eu também me mantenho purificado. Ó. Por isso, purifiquemo-nos. Tanto da carne como do espírito. Por quê? Porque tem pecado na carne, tem pecado no espírito. Não é só pecadinho na carne, não. Quando você bota um ídolo na tua mente, quando você tem um ídolo, você adulterou espiritualmente. Você fez um pecado espiritual, porque Deus é o teu Senhor. Não um ídolo qualquer que você coloca. Se você bota o dinheiro, lembra que Paulo fala em Colossenses 3, que ganância é uma forma de idolatria. Quando você bota ganância, o dinheiro, como teu ídolo, você adulterou. Você cometeu pecado no espírito. E aí o que ele diz? Aperfeiçoando a nossa santidade. Aonde? No temor de Deus. Ou seja, eu tenho que aperfeiçoar a minha santidade. Quem que aperfeiçoa a minha santidade? Moá, você, todos nós temos que aperfeiçoar a nossa santidade. Aonde? No temor de Deus. Não é no amor de Deus? Não. Santidade se aperfeiçoa no temor. Você tem tanto que amar a Deus quanto temer a Deus. E eu provo. Na Bíblia está isso em duas
Num versículo está as duas coisas. Pedro coloca isso. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17. Olha o que Pedro fala. Tratai todos com honra. Amai os vossos irmãos. Temei a Deus. Honrai o rei. Ou seja, você tem tanto que amar a Deus quanto temê-lo. Por quê? Porque quem ama o irmão, né, necessariamente tem que amar a Deus. Não é que 1 João fala? Quem diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, o que, que é? Mentiroso. Porque quem ama a Deus, necessariamente ama o seu irmão. Então o que ele está dizendo assim? Se você ama o seu irmão, necessariamente você ama a Deus. Então você tanto aqui ama a Deus, quanto teme a Deus. E você é aperfeiçoado nos dois. Você é aperfeiçoado no amor e no temor. Por isso que eu digo, Deus é muito maior do que às vezes as pessoas colocam. Por isso que eu digo, é um erro você pegar um atributo e colocar o atributo no trono. O atributo não é Deus. Nenhum atributo é Deus. Deus é o atributo, mas não só aquele atributo. Deus é um conjunto. Por isso que senão você nunca vai entender a Bíblia. Por isso que tem gente hoje que tenta relativizar o texto. Diz assim, não, a Bíblia contém a palavra de Deus. A Bíblia não é a palavra de Deus. Sabe por que eles falam isso? Porque tem texto que eles não conseguem lidar. E se eles não conseguem lidar com o texto, então ou eu tiro o poder do texto para lidar com ele, e aí consubstanciar com o que eu penso, mas aí estão criando um Deus à sua imagem. Tem gente que cria um Deus à sua imagem e à sua semelhança. Do tipo assim, imagina se Deus vai açoitar alguém. Imagina se Deus vai botar alguém de castigo. Eu não faço isso com os meus filhos, por que Deus faria? Gente, você tá medindo Deus por você. Mas você não mede Deus por você, filhinho. Você é transformado à imagem dele. Porque a sua imagem é ruim. Então, aonde está a imagem de quem Deus é? A imagem de quem Deus é está pelos textos e por Cristo. Por isso que Cristo manda temer a Deus, né? Lembra? Lá acho que é, deixa eu ver se é Lucas 4 ou Marcos 4. Acho que é Marcos 4. Não, Mateus 12 mesmo. Mateus 12 vai falar isso. Deixa eu pegar aqui Mateus 12. Deixa eu só ver se é esse mesmo. E depois acho que é Marcos que vai ter ou Lucas vai ter o texto similar. Marcos e Lucas tem na realidade, os dois. Peraí. Deixa eu pegar direto a minha referência aqui. Eu tenho um estudo só sobre temor. Eu botei lá. Então fica mais fácil, né? Não precisa ter... Pronto, fica mais fácil aqui. Tem várias coisas aqui. Eu quero pegar só o texto que me interessa. Tá aqui. Mateus 10, 28 e Lucas 12, 4, 5. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Em Lucas, a diferença, ele fala assim, aquele que tem poder para lançar, né, no inferno tanto a alma como o corpo. Quem que tem poder para lançar no inferno, Senhor? Satanás? Tem gente que acha que isso aqui está falando para ter medo de Satanás. Não, gente. Quem que tem poder para lançar no inferno? Deus. O próprio Tiago responde, um só é legislador e juiz. Aquele que pode salvar, mas também pode fazer morrer, ó. Fazer perecer, apolume. Fazer perecer, apolume. Quem que é um só legislador e juiz, gente? Satanás? Deus. Quem que Jesus manda temer? Satanás? Deus. Percebe? Por isso que nós somos aperfeiçoados nos dois. Somos aperfeiçoados no amor, sem dúvida. Somos aperfeiçoados no temor, sem dúvida.